Glória a Deus por esse tempo que a gente está aí, né, meditando na palavra. Eu quero convidar os irmãos para ler comigo um texto aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre graça. Temos visto tantas coisas acontecendo, mas nós estamos de pé pela graça de Deus. Nós estamos aqui fortalecidos porque o Senhor nos sustenta com seu favor. Vamos ler aqui o trecho da Escritura que está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 7 a 10. Diz assim o texto: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Glória a Deus. Irmãos, graça de Deus é a nossa reflexão nesse momento. Você está aqui, você está de pé, porque o Senhor tem dado graça. O que você entende da graça? O que é graça? Favor de Deus não merecido. Eu quero assim fazer uma consideração aqui sobre essa maravilhosa graça do Senhor. Olhando o contexto aqui de Paulo, às vezes a gente não leva a sério algumas coisas que acontecem na nossa vida e não percebemos o poder de Deus, que é graça sobre nós e que nos mantém de pé. E também não entendemos, às vezes, por que razão nós passamos por certas situações e nós não reconhecemos o agir de Deus, porque pensamos assim: eu preciso da graça do Senhor. É como se você não tivesse a graça de Deus. Paulo aqui está falando de uma experiência que 3 vezes ele orou ao Senhor por causa de uma situação e o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Será que Deus tem prazer ou fica se regozijando com os nossos sofrimentos, as nossas dores, as dificuldades pelas quais nós passamos? E aí ele chega a esse ponto, né, de chegar e dizer assim, como disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Vamos entender esse contexto. Se você observar aqui no início do capítulo 12, no versículo 2, diz assim: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. E aí vem aonde o texto que acabamos de ler: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Entendendo esse contexto, nós vamos perceber que Paulo era um homem muito abençoado nas coisas que ele estava realizando para Deus, as coisas que ele estava fazendo. E ele fala aqui de um homem, né, que foi arrebatado em espírito, levado até o paraíso. Eu creio que muitas coisas que Paulo estava se referindo aqui, na sua modéstia,
falava-se a respeito dele mesmo. É impressionante que você já observou que nos dias de ceia, nos momentos da ceia, quando vamos refletir sobre a ceia do Senhor, Paulo, ele passa com muita propriedade tudo aquilo que Jesus viveu na sua última ceia. E é como se ele estivesse presente entre os apóstolos. Só que Paulo foi um homem que foi salvo por Jesus Cristo cerca de 40 anos depois. Não foi exatamente naquele período em que Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Mas o Senhor dá ao apóstolo Paulo uma experiência tão forte que ele nos ensina. Na noite que o Senhor foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Ele ensina isso lá na primeira carta aos Coríntios. Certamente ele recebeu do Senhor, como ele mesmo disse, aquilo que ele estava ensinando, aquilo que ele estava entregando. Então Paulo era um homem assim muito abençoado pelo Senhor nesse sentido. Trazia coisas assim maravilhosas das preciosidades de Deus. E para não se ensoberbecer, o que Deus permitiu que ele experimentasse? Algumas fraquezas da carne, para saber que a glória não é dele, a glória é do Senhor. Que as coisas que ele estava fazendo não era por ele só, mas é pela provisão do Senhor. E eu quero dizer nessa manhã para você, que às vezes é importante você entender que você depende do Senhor, que você depende da graça de Deus. Eu quero falar aqui nesse momento algum aspecto da graça que às vezes nós não percebemos. Nós ficamos assim entediados, machucados, feridos, até às vezes magoados com Deus, porque nós estamos enfrentando determinado problema, determinada luta. Mas é justamente nessas oportunidades aonde Deus manifesta o seu poder e nós descobrimos que Ele está do nosso lado, que Ele está agindo ali de uma maneira sobrenatural. E esse agir do sobrenatural é exatamente a graça dele sobre nossas vidas. Quando você não pode, eu me lembro a situação que eu passei e vivi em Mancântida, ali no hospital, 19 dias no CTI. Eu, quando cheguei, eu já estava assim com a impressão de que eu não ia sobreviver. Essa era a impressão que eu tinha. Mas ao mesmo tempo, eu estava me firmando numa promessa de Deus que o Senhor tinha ali para realizar na minha vida. E eu comecei a perceber que eu dependia totalmente, exclusivamente do Senhor. Os médicos estavam tentando fazer alguma coisa, mas eu dependia da graça de Deus. E eu trazia na minha mente, naqueles momentos, aquelas palavras do Senhor: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. E eu ia me lembrando das Escrituras. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim, ouviu a minha voz e ouviu o meu clamor, e me tirou de um charco profundo de lodo e me trouxe a um lugar firme e seguro. Eu ia me lembrando das Escrituras e ao mesmo tempo experimentando no meu corpo a graça poderosa de Deus, o renovo do Senhor. Tudo isso eu fui percebendo que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Deus estava ali do meu lado para me ajudar naquele momento. Poderia sim ter partido, como o apóstolo Paulo uma vez falou, né? Estar com Cristo seria muito melhor. Não estar vivendo as tribulações desse tempo presente, as dificuldades. Estar com Ele é uma maravilha, porque Ele não vamos estar em pleno descanso.
Mas se, como o apóstolo Paulo falou, né, se Deus tem um propósito na minha vida, ainda para realizar aqui, que seja feita a vontade do Senhor e eu vou cumprir o propósito de Deus. Então eu fui percebendo ali o cuidado do Senhor sobre a minha vida e mais uma vez experimentando que eu dependo totalmente do Senhor. Não dependo de instituição, não dependo dos médicos. As várias situações que eu passei dentro do hospital me mostraram claramente que, apesar da excelência, da qualidade dos profissionais, a minha vida estava nas mãos do Senhor. A minha vida estava nas mãos do Senhor. E às vezes a gente não percebe isso quando tudo vai bem. Às vezes a gente não percebe que Deus está sustentando, você está tendo o pão de cada dia, você está tendo os livramentos do Senhor quando você anda por aí. E você não reconhece isso, parece que está tudo bem. Você vai fazendo as coisas vão dando tudo certo. E aí você se acha, né? Imagina só, um homem de Deus, que perseguiu a igreja terrivelmente, estava agora experimentando algo maravilhoso. O próprio Jesus chegou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele não foi evangelizado por Pedro, por Tiago, por João. Ele não foi evangelizado por um dos líderes da igreja. Pelo contrário, ele estava perseguindo esses homens de Deus. Mas o próprio Senhor chegou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele de repente teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor. Eu fico imaginando, Paulo devia ser aquele homem tão cheio de orgulho pelo fato de ter recebido a palavra direta de Jesus. É como uma vez Deus falou a respeito de Moisés, quando a irmã de Moisés criou uma confusão lá com ele, a respeito de um relacionamento que ele tinha. E aí a irmã de Moisés falou assim: você pensa que só você é profeta? Que eu também não sou usado por Deus? Que Deus fala comigo? Aí Deus chegou para Miriam e disse para ela: eu falo com meu servo Moisés face a face, boca a boca. Não é assim como eu falo com os outros profetas, através de visões, de figuras. Eu falo com meu servo face a face, boca a boca. Então Moisés era um homem, né, que tinha esse relacionamento maravilhoso com Jesus. E eu creio que o apóstolo Paulo também, muitas vezes ele foi arrebatado em espírito. Ele está falando aqui de um homem, de uma experiência que ele teve, mas ele muitas vezes teve ali um momento face a face com o Senhor, no relacionamento com Deus. E olha como ele deveria se sentir orgulhoso com isso. Mas para que ele se colocasse no seu lugar, e para que ele soubesse que ele depende do Senhor, ele tinha algo que acontecia na vida dele, que a Bíblia não fala aqui com clareza qual era esse espinho na carne que ele experimentava. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que é que ele sofria, né? Não vamos criar situações, né, imaginando, será que era uma enfermidade que ele tinha no seu corpo? Será que era uma lembrança de todas as coisas ruins que ele fazia, e podia ser algo que lá dentro dele o martirizava pelas as coisas difíceis que ele causou à igreja? Mas uma coisa é certa: ele tinha o entendimento que aquelas coisas ainda ele era assim, provado para ele saber que ele dependia do Senhor, e que a graça de Deus ia prover todas as situações e circunstâncias na sua vida. Então essa situação na vida de Paulo mantinha ele esperto, acordado, para ele não se ensoberbecer, não achar que ele é o tal. Irmãos, quando a gente sobe aqui ao altar do Senhor para trazer uma palavra, é algo de muita responsabilidade. E eu sei o quanto que eu preciso ouvir Deus, o quanto que eu preciso receber da parte do Senhor algo para
compartilhar com você que seja algo que você precisa. Eu poderia aqui pegar a Bíblia e falar sobre muitos assuntos e tudo, mas você sair daqui da mesma maneira que você entrou, ou seja, nada ter acontecido, nada ser edificado. Mas para isso acontecer, isso não depende de mim, isso depende do agir do Espírito do Senhor. E eu preciso ter consciência disso. Quando a gente traz uma palavra, a gente traz um ensino e alguém chega para você, que coisa, como eu fui abençoado, como é que eu fui, assim, tocado por Deus nessa manhã, aí aquilo, vai enchendo o coração, do pregador, do servo de Deus, e aquilo pode ser algo que ele depois pensa assim, mas eu sou bom mesmo, eu estou, afiado, eu estou lendo, eu estou recebendo, eu estou compartilhando, e aí é onde muitas pessoas entram por um caminho que não reconhece que depende da graça do Senhor, que depende na verdade do agir de Deus. Então, por misericórdia do Senhor, Ele coloca às vezes a gente em situações para mostrar, está vendo? Você depende, confia em mim, espera no que eu vou realizar, porque eu estou com você, estou com você nesse barco. Imagina naquele dia, quando os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, eles estavam passando por um maior sufoco, e Jesus estava orando lá na margem, talvez lá na cidade de Tiberíades, estava lá orando, e os discípulos estavam começando a passar por um sufoco. Aí Jesus foi andando por sobre as águas, e se você observar lá no Evangelho, Jesus ia passando de largo, porque qual era a intenção de Jesus? Passar por cima das águas e depois encontrar com seus discípulos lá do outro lado da margem do mar da Galileia. Mas ele, passando de largo, viu que os seus discípulos estavam lá em sufoco, passando por aquela tribulação lá. Aí Jesus foi e se aproximou do barco. E aí, como é que estão as coisas? Aí o pessoal pensou que era um fantasma, Pensou que era um fantasma que estava andando sobre as águas. Ele falou, não se preocupe não, sou eu. Aí os discípulos falaram assim, Pedro, que era o mais impetuoso, falou assim, se é tu mesmo, mas eu enterro você por cima das águas. Aí Jesus disse, então bem. O que Jesus estava ensinando para eles? Quando Jesus estava numa outra situação, que o mar da Galileia também estava revolto, e ele estava lá no barco com eles, Jesus estava dormindo. E quando eles acordaram, o mestre, Senhor, será que o Senhor não está vendo que a gente está morrendo aqui? O Senhor não te importa que todos nós vamos perecer? Aí Jesus se levantou, com uma palavra aquietou ao mar e falou assim, homens de pouca fé. Porque Jesus estava esperando que eles exercessem ali a sua fé, a sua confiança, e com uma só palavra eles iam ver a situação mudada e transformada. Então há situações que muitas vezes acontecem na nossa vida e que se passa conosco. Deus vai sempre manifestar a sua graça, e é justamente na hora que nós nos sentimos fracos, é quando Ele manifesta o seu poder e mostra para nós que Ele é o Deus presente. Aleluia. Que Ele é o Deus presente. Agora vamos entender essa graça. Nós perguntamos aqui, o que é graça? Favor não merecido, Favor não merecido. Quando a gente está passando por uma situação, como por exemplo, trabalhar as áreas do pecado na nossa vida. Pecado é aquilo que separa a gente de Deus, fere o nosso relacionamento com o Senhor. O salmista Davi, ele disse aqui, eu quero ler um trecho aqui do Salmo 32, só para os irmãos terem uma ideia sobre essa questão da graça de Deus. Tem uma perspectiva diferente daquela que nós estamos acostumados, porque a gente pensa assim, graça é favor que a gente não merece. Então nós pensamos em receber sempre da parte de Deus uma forcinha para vencer todas as coisas. E tem algo que depende também da gente. Veja aqui o texto lá de Salmo 32, eu quero ler do verso 8 ao verso 10.
Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Vamos entender aqui esse trechozinho do Salmo. Se você olhar o contexto, Davi está em angústia. Davi está passando por um momento da luta contra a culpa, contra o pecado, contra as dificuldades da vida, e ele está se lamentando diante do Senhor. E nesse salmo, aqui, nesse pedacinho do Salmo 32, o texto fala: eu instruirei e ensinarei no caminho que você deve seguir. Mas dá uma advertência: não seja como o cavalo ou como a mula que precisa de cabresto para poder fazer aquilo que eu quero que você faça. O que Deus está aqui dizendo através da sua palavra? Irmãos, a gente pode sempre contar com a graça do Senhor para vencer as tentações, mas tem uma atitude que a gente tem que tomar. Vamos dar um exemplo aqui bem prático. Você está sendo tentado a falar um monte de desaforo para alguém, porque você ficou magoado, ferido com alguém. Aí você, se eu encontrar com essa pessoa, eu vou descarregar nela tudo que eu estou sentindo, vou falar umas boas verdades, tudo que eu estou pensando. Aí, por causa da graça do Senhor, Deus não permite que você se encontre com essa pessoa. Então, você ali, passado aquele momento de ira, aquele momento de impetuosidade, de nervosismo, aí vai baixando a bola, e aí você vai dizer assim: graças a Deus que eu não encontrei com aquela pessoa. Sabe o que foi isso? Graça de Deus. Deus lhe concedeu graça para você não pecar. Você foi tentado, você foi fustigado lá nas suas emoções, seu interior, você estava ali para fazer, mas Deus não permitiu. Mas isso aconteceu uma vez, aconteceu 2 vezes. Aí depois, numa outra situação, você chega para alguém e diz: me segura, porque senão eu vou descarregar. E aí ninguém te segura, né? E você vai lá e descarrega. Aí agora eu vou aqui ler de novo o texto para ver se você entendeu. Vou ler o texto de novo aqui de Salmo para ver se você percebeu o que a palavra de Deus está dizendo para a gente. Eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados por freios e rédeas. Os irmãos estão entendendo? O que a palavra está querendo dizer para a gente? Tem hora que a gente fica pensando assim, né? É como se a gente estivesse falando para Deus assim: Senhor, me segura, porque senão eu vou soltar os cachorros. E Deus está querendo saber quando é que você vai tomar a vergonha na cara e ter a atitude de andar na sua palavra sem precisar de rédeas e caprichos. Os irmãos estão percebendo? A Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 18: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Irmãos, Deus nos libertou do pecado. O Senhor pagou o preço por nós. O Senhor nos deu vitória ali na cruz do Calvário, mesmo quando nós não merecíamos. Aquele malfeitor que foi crucificado ao lado de Jesus, ele reconheceu: nós estamos aqui porque os nossos feitos merecem, mas ele, Jesus, não fez nada para poder estar ali. Sabe por quê? Porque Jesus assumiu a minha culpa e a sua culpa também.
Jesus assumiu o nosso pecado, para que todo aquele que nele crer, que confiar nele, ouvir a sua palavra, possa caminhar agora numa vida justificada diante de Deus. E o que acontece? Nós precisamos renunciar, precisamos dentro de nós tomarmos uma posição de não voltar às mesmas práticas que nós fazíamos. Isso é algo que Deus espera de cada um de nós, que nós tomemos uma atitude. Mas nós podemos sempre contar com a graça do Senhor, porque Ele, em muitas situações, em muitas ocasiões, Ele vai fazer aquilo, vai te segurar mesmo, para você não tropeçar. Mas Ele não pode continuar sempre agindo dessa forma, de ficar sempre te guardando, que nem aquele, né, que é mais frágil, chega na escola e briga com todo mundo, e fica sempre confiando naquele que é mais forte, que está sempre para bater. Vou falar com meu irmão, vou falar com meu pai, e fica sempre descansando nas costas do pai, mas fica causando intriga com todo mundo. Chega um dia que o pessoal pega ele e dá uma coça nele, aí ele aprende a lição. Então Deus está falando aqui conosco que nós sempre podemos contar com a sua graça, mas nós precisamos tomar vergonha na cara e tomar atitude para andar de acordo com o propósito de Deus. Se Deus está observando que você está empenhado, deixa eu te dar um exemplo de graça. Graça, irmãos, é quando você está, às vezes, para vir para a casa do Senhor, e aí acontece lá alguma situação dentro da na sua família, ou, por exemplo, estoura uma panela lá, panela de pressão, você estava tudo preparado para vir para a casa do Senhor, estoura a panela de pressão, acontece um problema, o filho pisa no prego, e acontece, e que prejudica aquele seu compromisso que você queria estar ali na casa do Senhor, participando daquela situação, e você ele começa a tratar daquelas coisas assim rapidamente, para poder se desvencilhar daquela situação, e aí você... Senhor, como eu gostaria de estar na tua casa, entra agora com a tua provisão, age aqui por mim, em nome de Jesus. Aí você consegue desenrolar naquela situação e parte para a casa do Senhor. Aí você vai e observa que nenhum sinal está fechado, todos os sinais estão abertos, e você percebe que não tem trânsito na rua, porque era um dia que costumava ter engarrafamento e não tem nada. Sabe o que é isso? Graça do Senhor. Porque você está esperando nele, você está confiando no Senhor, e Deus está cooperando com você. Agora eu vou falar uma outra situação. Você acorda, aí vamos imaginar, você está com o ventilador ligado. Hoje é o último dia do verão, né? Graças a Deus. Dia 20 de março, último dia do verão, e você está naquele calorão. Aí você imagina assim, poxa, debaixo desse ventinho aqui, a cama está gostosa, o ventinho batendo no rosto. Imagina se você tiver ar-condicionado então, né? E o ar aqui está fresquinho, maravilhoso. E você fica enrolando na cama, para lá e para cá. Aí de repente, está na hora do culto, deixa eu me apressar. Aí você sai apressado e você arruma coisas e entra para tomar banho, não sei o que e tal. Esquece até de passar desodorante. Aí você vai e pega e vai lá no carro e tenta ligar o carro, e o carro... Puxa, justamente hoje que eu preciso estar lá para poder conduzir uma situação, eu não posso estar, a coisa não está funcionando. Aí você pega, aí você sai. Eu estou dando aqui o exemplo do carro porque eu tenho um carro, graças a Deus, né? Então eu posso compartilhar situações assim que é do meu dia a dia, mas isso pode acontecer no ônibus, pode acontecer no outro meio de transporte. Naquele dia que você está atrasado para ir para o culto, não passa ônibus e não passa nenhuma condução, e tudo acontece justamente porque você está atrasado. E parece que quando você vai pegar, você vai no trânsito, né? Parece que naquele dia todos os sinais estão contra você. Tudo aparece fechado. O trânsito. Outro dia eu fui sair de casa, irmãos, não sei por que acontece. Lá na minha casa, no edifício onde eu moro, os carros gostam de parar bem na frente da garagem. Outro dia minha sogra, ela falou, minha sogra fica lá de cima, na janela, reparando tudo que está acontecendo lá embaixo.
Outro dia eu estava saindo, né? Eu estava saindo já assim, atrasado para poder vir para a igreja. E aí um carro desses da companhia de trânsito, que faz a marcação das ruas, que marca lugares assim, faz aquelas listas brancas, e parou bem em frente à minha garagem e estava fazendo a sinalização na nossa rua. Só que ele parou de um tal modo que dava para passar exatamente o meu carro entre o poste e o carro ao sair da garagem. Ele parou de frente à garagem, mas dava para eu poder passar. Só que passava assim, um dedo de um lado e um dedo do outro. Então tinha que sair de uma maneira muito precisa. E minha sogra depois veio falar com isso: poxa, você hoje quase arrancou o poste da sua casa. Mas eu passei assim, ó, eu fui saindo assim com muito cuidado, com detalhe, eu passei. Só dava para passar um dedo de um lado e outro dedo do outro lado. Mas eu passei por ali. Mas quando você está atrasado, parece que tudo acontece, né? Qual é a diferença de uma situação primeira que eu falei e de uma situação segunda que eu estou falando aqui agora? Hã? Será que faltou a graça de Deus? Faltou uma atitude sua, tomar vergonha na cara, sair mais cedo, se preparar, e aí você fica botando culpa nas coisas que estão acontecendo. Você está irado com uma pessoa e a pessoa aparece justamente naquele dia que você está na sua TPM, naquele dia que você está assim, aborrecido com todo mundo. Aí aparece aquela pessoa que você tem um caso de desavença. Justamente hoje que essa pessoa vai aparecer aqui. Pois é. E aí, irmãos? A graça de Deus, ela é bastante, justamente para nos fortalecer naqueles momentos quando nós estamos fracos, quando a gente está sem energia, a gente não tem capacidade. Mas eu quero lhe dizer, assim como Deus falou ao apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. As situações que muitas vezes a gente vive, a gente passa, não é porque está faltando a graça de Deus, é porque Deus está querendo nos ensinar algumas coisas. E eu quero encorajar você a sempre se lembrar disso, que nos seus momentos difíceis nunca vai faltar a graça do Senhor sobre a sua vida. Às vezes não é questão da falta da graça de Deus, é uma falta de atitude nossa. E nós precisamos estar atentos para isso, porque o Senhor é bom e Ele é fiel. E mesmo sem nós merecermos, Ele vai nos fortalecendo. Ele observa a sua caminhada, vê que você está comprometido com Ele, que você está querendo realizar a sua vontade, mas mesmo assim você tem dificuldade. Deus vai lhe dar a solução, Deus vai dar a saída. Você está diante de uma pessoa e você não sabe o que você vai dizer. A Bíblia fala que o Espírito Santo vai colocar nos seus lábios a palavra certa para você realizar. Quantas vezes, irmãos, às vezes eu fico vendo que é a graça de Deus mesmo que flui. Eu não sei como eu vou resolver uma certa situação. Aí chega alguém perto de mim: pastor, eu estou passando por esse problema, por essa dificuldade. E na hora eu fico pensando assim: o que eu vou dizer? E aí o Senhor começa a me lembrar pelo Espírito Santo de algumas passagens da palavra que me dá entendimento e sabedoria. E aí eu vou e digo: Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua graça. Nós dependemos da graça do Senhor. E eu quero assim dizer para você que a graça de Deus te basta. Por isso Paulo entendeu muito bem isso. Ele estava vivendo uma situação. Há áreas da minha vida, irmãos, que eu muitas vezes eu tenho orado, pedindo ao Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, nessa situação que eu não estou conseguindo vencer, que eu tenho dificuldade. E aí a partir de uma atitude que eu começo a observar a graça de Deus. Eu começo a ver que os sinais se abrem para mim.
Eu começo a ver que a provisão chega no momento certo. Eu começo a ver que a palavra vem na hora que eu mais necessito. Eu começo a observar que o poder de Deus está se aperfeiçoando justamente na minha fraqueza, naquilo que eu não tenho condições de fazer. O Senhor é contigo e Ele vai lhe dar graça em todo tempo. Amém?